Os seres humanos criaram uma infinidade de dispositivos extravagantes para se deslocarem do ponto A ao ponto B. Amarramos caixas em cavalos e as colocamos sobre rodas. Descemos trilhos em tubos de metal e pedalamos em bicicletas enormes, antes de finalmente inventarmos o que conhecemos como carro. Desde que o primeiro automóvel surgiu nas estradas em 1886, algumas pessoas tiveram ideias únicas sobre como aprimorar o conceito de carros voadores. Vamos dar uma olhada em alguns dos veículos mais divertidos e excêntricos já criados. O Peugeot 20 Cup. Nesse carro, parece que o criador começou a fazer a parte traseira, mas de repente ficou com preguiça. Tecnicamente, é um triciclo reverso com design de girino. Em outras palavras, isso significa que a dianteira do carro parece totalmente comum, mas a traseira possui apenas uma roda atrás do banco do motorista. O objetivo era testar e exibir um novo motor do Mini Cooper 2005. Apesar de seu pequeno tamanho, o motor de 4 cilindros conseguia gerar até 170 cavalos de potência, o que é muito mais do que a maioria dos carros comuns que possuem 120 cavalos. Embora nunca tenha sido registrada, o Mini Cooper 2005 conseguia atingir aproximadamente 230 km por hora e acelerar de 0 a 60 em menos de 5 segundos. Isso é mais rápido do que o Cooper com 6,6 segundos. No entanto, sem estatísticas oficiais da Peugeot, nunca saberemos o desempenho desse irmãozinho de aparência estranha. O Octo Alto é outro exemplo de carros futuristas estranhos projetados antes mesmo de um Reeves. Em 1911, alguém olhou para um carro recém-inventado e pensou: caramba! Poderiam ter colocado muitas mais rodas nessa coisa. Esse é o Octo Alto, e não há prêmios para descobrir de onde vem esse nome. Mas para ser justa, a ideia de 8 rodas fazia bastante sentido na década de 1910, quando as estradas eram bem mais esburacadas e os pneus não duravam tanto quanto hoje em dia. Pensou-se que adicionar mais rodas daria uma distribuição de peso mais uniforme ao veículo e, portanto, menos desgaste em cada pneu individual. Seu design funcionou incrivelmente bem, lidando com esses buracos muito melhor do que outros carros da época. No entanto, o Octo Alto era muito caro para se tornar popular e lucrativo. Para ser vendido por cerca de $3.200, o equivalente a mais de $93 mil atualmente. É uma pena que essa tendência não tenha decolado. Consigo até imaginar como os carros seriam hoje em dia. Por alguma razão, desde sua invenção, as pessoas gostam de olhar para carros que obviamente foram projetados para ficar no chão e pensar: e se esse negócio pudesse voar? Um desses indivíduos foi Stephen Klein, que passou os últimos 20 anos de sua vida tornando esse sonho realidade. Trabalhou incansavelmente com cientistas e engenheiros de todo o mundo para dar vida à sua visão de ficção científica. Após intensas simulações realizadas na Universidade de Tecnologia de Bernoulli, a empresa eslovaca produziu materiais compostos especiais para o projeto, e testes rigorosos foram conduzidos em Xangai, na China. 4 anos depois, o Aircar se tornou uma realidade. Asas do veículo são dobráveis e retráteis para que ele possa fazer a transição facilmente do modo de condução para o modo de voo. A fuselagem é dinâmica, com espaço suficiente para o motorista e um passageiro, ambos com paraquedas em caso de emergência. As informações sobre o design do Aircar são protegidas por dezenas de patentes, então não sabemos muito sobre a sua velocidade, consumo de combustível ou custo. Mas mesmo assim, se esse for o futuro, estou muito animada para ver como serão as perseguições policiais em alta velocidade. Hot Wheels. Ficamos animados quando os carros antigos iam muito rápido e seus pneus pegavam fogo. Embora as rodas desse próximo carro não estejam literalmente em chamas, ainda são uma explosão em brasa do passado. O Golden Sahara de 1958 recebeu esse nome pelo fato de suas rodas brilharem em tom de laranja.
Segundo seu criador, James Straits, com os Axe, isso era apenas para tornar o veículo mais visível no escuro. Feitos pela Goodyear, famosa pelos dirigíveis, esses pneus eram feitos de neotano, uma borracha sintética translúcida preenchida com iluminação interna. Embora obviamente incrível, o Sahara também estava muito à frente de seu tempo de maneiras mais práticas. Um sensor embaixo do carro acionaria os freios, caso algo se movesse na frente, e o Sahara poderia ser parcialmente controlado por meio de um pequeno controle remoto. Embora as especificações exatas não sejam conhecidas, o Golden Sahara deve ter utilizado o motor Capri Lincoln V8, que produzia 225 cavalos de potência. Como você pode imaginar, esse carro ousado e futurista não era barato na época. Alegava-se que valia cerca de $75 mil, o equivalente a $635 mil hoje em dia. O único Golden Sahara conhecido existente foi comprado em leilão em 2018 por $350 mil e foi finalmente restaurado à sua antiga glória em 2019. Será que existe um Hot Wheels desse carro? Façamos agora uma combinação com o bonitinho e compacto Fusca da Volkswagen. Ele encantou milhões de pessoas durante décadas, mas você não vai acreditar quem originalmente encomendou o carro. Com o passar do tempo, Richard Tupper e seu filho deram uma olhada no carro minúsculo e decidiram que gostavam dele, mas preferiam que fosse maior. Foi assim que construíram o Hill the Bug, um Fusca 1959 totalmente funcional, que é 40% maior que o original. Mas criar essa paródia de engenharia da Volkswagen não foi tarefa fácil. Eles tiveram que escanear cada parte do Fusca original e, em seguida, aumentar o tamanho em 40%, usando um programa de edição 3D. Depois, tiveram que construir tudo sozinhos, mas o esforço valeu a pena, pois dizem que o Hill the Bug custou 3 anos e $15 mil para ser feito. Agora, o carro vale cerca de $1,25 milhões, um retorno de 840%. Nada mal, não é? Eu só posso imaginar o que mais pode ser feito com um Fusca antigo, como transformá-lo em uma bola ou em uma exposição em um shopping, como este aqui em Amsterdã. Mas eu acho que prefiro meu carro maior e não em forma de bola. Caso você esteja se perguntando, por maior que seja o Hill the Bug, essa não é a maior versão gigante de um carro já registrada. A honra desse prêmio vai para esse gigante inacreditável. O veículo foi encomendado pelo excêntrico bilionário Sheikh Hamad, apelidado de Rainbow Sheikh ou Sheikh do Arco-Íris. O Rainbow Sheikh construiu um caminhão dos anos 1950, conhecido como Rainbow Six, que é 64 vezes maior do que o caminhão em que foi baseado. Com 6 metros de altura e incríveis 55 toneladas, parece que o seu interior é uma casa totalmente habitável, completa com quarto e banheiro. Além disso, o caminhão não é apenas para exibição. Ele realmente pode ser dirigido, embora seu motor tenha apenas 300 cavalos de potência. Então, não é exatamente um power truck. O que você acha? Gostaria de dar uma volta em algum desses carros malucos? Diz aqui pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigada por assistir e até a próxima!